Oi pra você, aqui é a Prica Espírita e hoje a gente vai conversar sobre o livro que era pra eu ter indicado no episódio anterior, mas eu fiquei inspirada a fazer um episódio sobre o Halloween. Enfim, fiz o episódio e se você não viu, corre lá pra assistir o episódio anterior, eu vou deixar linkado aqui em cima, tá? Pra vocês assistirem e vamos para o vídeo de hoje. Bom, hoje a gente vai falar sobre um livro extremamente clássico aqui na doutrina espírita, né, para a comunidade espírita, e que com certeza você já deve ter ouvido falar. Eu tô falando, claro, de Paulo e Estevão, que é um livro belíssimo, extremamente clássico, bem antigo, né, bem grandão, bem denso não só de conteúdo, mas de páginas também. E vamos conversar um pouquinho sobre esse livro hoje. Bom, esse é um livro de Emmanuel, né, do Espírito Emmanuel, que já é tão conhecido por todos nós, e foi psicografado por Chico Xavier. O livro tem 498 páginas e foi publicado pela primeira vez em 1941. E o meu é a edição da FEB, que é essa aqui, que é aquele classicão que eu acho que todo mundo já conhece também. E faz parte da coleção dos livros do Emmanuel, né? Então, são livros que têm mais ou menos essa mesma pegada, essa mesma diagramação, essas cores da capa. E esse, por enquanto, é o único livro que eu li dessa coleção, mas espero em breve ler todos os outros e também trazer aqui para vocês. E esse livro nos apresenta personagens muito queridos, né? Depois que a gente começa a ler, a gente começa a ter uma relação meio que de intimidade com eles, quase como se a gente fosse best friend forever dessa galera incrível, maravilhosa, super essenciais para a divulgação da doutrina. E eu particularmente tive realmente essa sensação de que eu estava sendo acompanhada por eles, né, durante a minha leitura. Eu passei alguns meses lendo esse livro, porque primeiro eu comecei a ler em São Paulo, depois eu dei uma pausa porque eu me mudei para cá, para Salvador, e aqui eu continuei e finalizei a leitura e foi incrível. É realmente essa sensação. Eu li poucos livros do Chico, mas os livros que eu li dele, realmente fica aquela sensação de que você está sendo acompanhado pelos espíritos, pela aura, pela energia. Eu não sei dizer o que é exatamente, mas fica essa sensação boa no ar enquanto você está lendo esses livros, e só isso já é um grande motivo para você começar a ler esse livro hoje. E claro, vale também falar sobre o fato de que a gente está procurando boas literaturas, bons livros com boas ideias, com bons pensamentos, que nos levem a refletir sobre as nossas questões, sobre os nossos comportamentos, as nossas escolhas. São sempre livros muito positivos, são sempre leituras muito positivas. Então, eu acho que isso também é um grande motivo para a gente procurar ler esse livro, né? Essa obra que foi colocada como um romance espírita, mas na minha opinião não é só um romance espírita e vai muito além de apenas isso. E, enfim, esse livro nos apresenta a Gesiel, que depois vai virar Estevão, nos apresenta a Abigail, que é um amor de pessoa muito fofa, Ananias, Saulo, que depois se transforma em Paulo, Jocadebe, que é o pai de Abigail, e Estevão. Enfim, é uma gama de personagens, a Prisca, enfim, muitos personagens incríveis que a gente vai conhecendo um pouquinho mais a fundo, né? Porque nem todos eles a gente tem meio que a profundidade de conhecê-los. Estevão, por exemplo, é um personagem que aparece muito pouco, uma pessoa que aparece muito pouco no Evangelho, né? Eu não tenho um grande conhecimento de Evangelho também para conversar sobre isso com vocês. É uma coisa que é uma das partes dos estudos que falta muito para mim, inclusive vou começar a estudar sobre isso. Mas o pouco que eu sei é que ele aparece muito pouco realmente dentro das escrituras e tudo mais. Então eu acho que esse livro também traz pra gente ele como o grande divulgador, né? Ele foi, se eu não me engano, ele foi o primeiro mártir do cristianismo, depois do próprio Cristo, óbvio. E, enfim, é uma história que nos envolve com todos esses personagens e acontecimentos do cristianismo primitivo. E, enfim, a história se passa um ano depois da crucificação, né, da morte de Cristo, e nos apresenta justamente Gesiel, que no futuro vai virar Estevão, e a gente meio que entende como ele chegou lá, por que ele chegou lá, né? Tem a ver com algo que acontece logo no comecinho do livro,
Então, a gente também é apresentado a Abigail, como eu já falei, que é a irmã de Jesiel, né, de Estevão. E esses dois personagens têm uma fibra moral, um caráter muito avançado, muito à frente do seu tempo, né? Eles têm uma fé em Deus, uma resiliência muito grande. Não só eles, a família toda, né, tem essa característica dessa fé, de realmente estudarem os ensinamentos do Cristo, né, de pautarem suas vidas, seu dia a dia e seus comportamentos nos ensinamentos, nas escrituras, o mais fiel possível, sendo sempre pessoas de bom coração, de boas ações. E a Abigail, ela traz muito disso na personalidade dela, em todas as suas atitudes. Tem momentos que você lê e você se surpreende com a moralidade daquela mulher, com a amorosidade que ela trazia já naquele tempo. Então, são muitas questões que são colocadas aí nessa história, nesse livro. E, claro, tem Saulo, que depois vai virar Paulo, que é justamente o grande amarrador dessa história toda, né? Tudo nos encaminha, né? Essa história ela vai correndo para Saulo, né? Para nos apresentar o Saulo Paulo, né? Depois vai virar Paulo, e tudo que ele fez pelo cristianismo, todo o seu trabalho de divulgação, todo o seu trabalho incansável pelo Cristo, para o Cristo, né? O apóstolo dos gentios. Então ele foi um cara de uma fibra absurda, enquanto Saulo e enquanto Paulo. A diferença é que são dois momentos diferentes da vida dele, onde ele luta e valoriza coisas completamente diferentes. Mas a sua personalidade extremamente forte, extremamente tempestuosa, implacável, ela continua lá, ela continua sendo a mesma, né? Só que modificada, né? Amaciada pelos ensinamentos de Cristo e pelas próprias experiências que ele foi adquirindo ao longo da sua longa jornada. Enfim, esse é um livro emocionante, e quem me segue lá no Instagram viu que eu fiz um Reels brincando, né, com as sensações que a gente tem quando a gente vai ler esse livro, e você ri, e você chora, e você se emociona, e você fica ansioso, e você fica com medo, e você... Enfim, são muitas sensações, porque é uma história muito complexa, é uma história que a gente se vê muito facilmente ali dentro dessas personagens, desses acontecimentos, ao mesmo tempo que a gente pensa, né, percebe que algumas atitudes são muito distantes das nossas atitudes, e a gente começa a se questionar algumas coisas sobre a gente mesmo, né, sobre as coisas que a gente realmente acredita, e se a gente realmente acredita, e por que a gente tem algumas atitudes, sendo que a gente diz que acredita na vida eterna, né, no cristianismo, na reencarnação e tudo mais. Esse livro realmente faz a gente refletir sobre todas essas coisas dentro da gente e faz com que a gente tenha uma perspectiva totalmente diferente, né? Eu acho que esse livro, ele modificou a minha forma de enxergar algumas coisas, sem sombra de dúvida. E é curioso porque a conversão de Saulo na história acontece quando ele tinha 30 anos. E eu li esse livro agora com 30 anos, então para mim já teve um significado bem diferente, né? Bem especial. Foi muito bacana ter encontrado esse livro nesse momento da minha vida especificamente, e vou reencontrá-lo em breve, porque eu vou voltar a ler esse livro mais uma vez. E já fica aqui a dica, né? Leiam este livro com certeza e releiam se puderem, porque é um livro muito denso, muito cheio de questões teóricas e questões que a gente encontra muitas vezes no Evangelho, no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, enfim, toda a parte dos estudos do espiritismo, e questões práticas, né? Questões para a gente modificar o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa rotina, nossos pensamentos. Enfim, é um livraço que a gente precisa realmente guardar no nosso coração. E esse mês a gente vai conversar sobre alguns aspectos desse livro aqui no canal, né? Então, se você não leu Paulo Estevão e você vai ler, você quer ler e você não gosta de spoiler, não veja os próximos vídeos. Mas se você quer ler e você não se importa tanto com os spoilers, que eu tive muito cuidado para não deixar nenhum spoiler aqui nesse vídeo de hoje, então você pode assistir todos os vídeos
sem problema nenhum. E se você está lendo já Paulo Estevão e quer acompanhar os vídeos, a discussão dos vídeos, fique à vontade também para assistir. E é isto, espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Como sempre, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha para que mais pessoas vejam esse vídeo, leiam Paulo Estevão. Inclusive vou deixar aqui o link do livro, como sempre deixo, para quem quiser comprar a versão digital ou a versão física, enfim, vocês que decidem. E é isso. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo de hoje sobre Paulo e Estevão. E a gente se encontra no próximo episódio. E até lá!